Segurança na informação. Com esse mundo informatizado, internet, redes sociais, o que você divulga? Quais as informações que você passa e que você recebe? No programa de hoje, nós vamos tentar informar a você como trabalhar melhor nesse ambiente tão moderno e tão atualizado. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. As facilidades da internet trouxeram à tona uma série de riscos invisíveis e silenciosos. Fazer compras pela internet, colocar suas senhas no computador de uma lan house, por exemplo, expor dados pessoais em redes sociais. Tudo isso faz parte do cotidiano de praticamente toda a população. Mas você sabia que a cada 14 segundos uma tentativa de golpe é realizada pela internet? Isso só prova que todo cuidado é pouco. Você já teve seus dados pessoais e senhas furtadas pela internet? Já tive senhas furtadas. Já sim, já tive. Na verdade, eu não sei, né? Pode acontecer, a gente fica sabendo depois, mas por enquanto não. Já tive sim. Não, ainda não. Você verifica a segurança de tudo que você recebe na internet? Às vezes, nem sempre. Nem tudo. Eu tenho muito cuidado com esse tipo de situações, né? Pelas complicações que andam acontecendo. Às vezes não. Nem sempre, né? Não verifico, não. E você toma cuidado quando você faz compras pelo computador e ao passar dados pessoais? Sim, nesse caso, sim. Só compro quando tem aqueles... No final da página, aquele PagSeguro. Eu procuro até evitar fazer compra pela internet, a não ser nos sites que eu tenho certeza que eu não vou ter complicações. Muito cuidado, principalmente com CPF, RG, essas coisas assim. Sempre tem que estar tendo cuidado com isso, né? Eu não gosto de fazer compras no computador e nem passar dados pessoais. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falarão um pouco mais sobre a segurança da informação. Você não pode perder. Edson Fontes é professor, gestor e consultor em segurança da informação, gestão de riscos e combate à fraude de informação. Trabalha com o tema proteção da informação há mais de 20 anos e exerceu funções de gestor de segurança da informação em várias organizações. É mestre em tecnologia. É autor de 5 livros sobre segurança da informação. Edson Fontes é coordenador da Comissão de Segurança da Informação da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança. É sócio-consultor do Núcleo Consultoria. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Edson Fontes. Ele é especialista em segurança da informação. Edson, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite. E vamos conversar sobre esse belo assunto. Vamos lá, vamos tentar, ajudar a esclarecer o nosso telespectador, porque segurança na informação. Hoje em dia, todo mundo navega, todo mundo acessa as mídias sociais, todo mundo paga a conta pelo computador, manda mensagem, e parece que é um terreno que começa a ser mais explorado pela criminalidade, infelizmente, porque parece que migrou um pouquinho para essa área. Segurança da informação, o que você poderia falar para a gente? Bem, primeiro eu falaria, tem 2 aspectos, A gente tem o aspecto do mundo corporativo, que as empresas precisam se preocupar e tratar desse assunto, e tem o aspecto, digamos assim, do usuário, Aquele nós, na nossa família, em casa, dos netos, dos filhos aí do cidadão. Começando a falar da questão a questão das empresas, As empresas precisam encarar isso como um processo corporativo, porque a informação é um elemento crítico para que a empresa faça um negócio. Ela pode ser o próprio negócio da organização, pode ser o próprio produto, como uma empresa de comércio eletrônico, uma empresa que vende informações, até a instituição financeira, apesar do nosso dinheiro no banco estar lastreado pelo dinheiro físico, mas o que vale é aquela informação ali, se ela se ela for alterada, tá? Então, nesse caso aí, como também a informação serve para se fazer o produto. Então, tem o mundo corporativo. E é uma coisa importante que, para o usuário, digamos, para o cidadão, já começou a fazer parte da sua vida. Hoje, a gente vai muito pouco ao banco ou quase não vai ao banco. Como a gente está enfrentando agora, tem greve. Tem greve.
Antes da internet, a greve de banco era um tumulto, né? Era um tumulto e ficava se discutindo se ia pagar juros, se não, porque a gente não podia pagar. Então, hoje você já tem, então já faz parte da questão do cidadão, né? E, evidentemente, como você levou aí, a questão da criminalidade, ele aproveita esse novo ambiente. Então, esse ambiente de negócio, né, um ambiente que tem várias vantagens que a gente pode aproveitar para fazer nossos negócios, nossos pagamentos de banco aí, que são seguros, a gente fazer pagamentos bancários pela internet, desde que a gente tenha certos cuidados, né? Por exemplo, o que é que os criminosos aproveitam muito nesse ambiente? Eles se passam pelos próprios bancos, mandando e-mails falsos, né? Eles até ligam ao telefone dizendo que é do banco e começa pedindo senha, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter cuidado nessa navegação virtual. Eu já disse certa vez. O risco, desculpe, mas o senhor abordou um ponto muito importante, acho que para esclarecer para o telespectador. Às vezes a pessoa tem medo de entrar no site do banco. Eu vou pôr os meus dados lá, etc. Mas o risco maior é quando você recebe aqueles e-mails dizendo que são pessoas do banco, para você responder aquele e-mail colocando o número da sua conta, o número da sua senha. Aí que mora o risco maior. Aí que mora o risco maior. Eu diria que o site, quando você está acessando um site verdadeiro do seu banco, né, aquela transação ela é segura. Tá certo? Os bancos hoje, aliás, os bancos brasileiros são referências internacionais. É um sistema copiado no mundo inteiro. Copiado, né? Nós temos que ter orgulho disso aí, né? Nós fazemos transações entre bancos, né, em questões de minutos, de segundos. Hoje a TED se faz com valores pequenos, você transfere de um banco para outro. Exato. Né? Então, os bancos, o ambiente bancário é muito bem protegido, mas nós temos que ter cuidado com o que a gente anda em paralelo, com o que a gente recebe, né? E aí, fazendo um paralelo, você tem o ambiente bancário, mas tem, por exemplo, o ambiente de comércio eletrônico, né? Então, hoje, vale a pena a gente comprar no comércio eletrônico. O comércio eletrônico tem uma característica muito grande, que ele cortou um certo intermediário, então os custos podem ser menores, né? Por que você compra no site, às vezes é mais barato do que comprar na loja física? Porque você não tem estoque, né? A loja consegue... Os funcionários, despesa do aluguel, né? Mas é seguro eu fazer um comércio eletrônico, né? Então, você também vai ter que comprar num site que seja confiável, né? E hoje a gente pode saber, né, pela internet se aquele site é confiável, se ele existe realmente, porque existem criminosos que criam sites fantasmas. Exato. Tá certo? Botam simulações de compra de equipamentos, vamos dizer, com 30% de abatimento, né? Não, é um valor. E você compra e você paga e nunca recebe aquele valor. E gozado que eles conseguem penetrar no sistema até de busca, né? Porque se você, por exemplo, você está interessado em comprar um televisor lá. Isso. De 50 polegadas. Então, você vai colocar numa busca na internet. Televisão, 50 polegadas, preço mais baixo. Eles conseguem colocar esses sites aparecendo ali. Porque você tem né, meios de, vamos dizer assim, tender essa busca, ou também como propaganda, né? Alguns buscadores colocam lá, que mesmo sendo propaganda, aí você vê, uma loja nova, né? Então você compra. Então você tem que ter, no comércio eletrônico, o cuidado com essa loja, se ela é confiável. Tentar acessar o site dessa loja. Tentar acessar o site, verificar um contato telefônico, se ela existe, verificar na internet, tem sites na internet, né? Que registram queixas de usuários, né? E também ver a forma de pagamentos. Hoje nós temos já no comércio eletrônico formas de pagamento bastante seguras, né? Você tem carteiras digitais, tá? Que tem tanto empresas internacionais como empresas brasileiras. Carteira digital, eu faço esse serviço com a empresa, eu não preciso ficar dando meu cartão de crédito para as empresas onde eu vou fazer a compra. Então, hoje, se você fizer as regras básicas de segurança, você tem uma boa segurança no comércio eletrônico e no acesso ao seu banco. Quais as fraudes mais comuns na área de informação? Olha, pensando do lado do usuário, né, na realidade, essa questão de recebimento de e-mails falsos, que aí ele se passa por um banco, se passa por uma empresa, né, e normalmente esses e-mails ou eles pedem coleta de informação ou eles, tecnicamente, colocam um programa, né, que vai instalar no teu micro e vai roubar as tuas informações. Então, quando você estiver digitando senha, essa coisa toda, ele vai digitar. Então, é um tipo de fraude muito comum que a gente tem que estar muito atento. Quer dizer, a gente não deve estar abrindo qualquer e-mail, né, clicando em qualquer link. Né? Primeira dica, então, né? Primeira dica. Primeira dica. Recebeu um e-mail, não vá clicando, achando que é do seu banco, pondo senha, pondo seus dados negativos. Primeiro é você
checar no site do banco se realmente o banco... Liga para o banco, se for o caso. Ou ligar para o banco. Eu estou achando estranho esse pedido aqui. Eu fiz um seguro ontem, estão me pedindo essas informações. Liga para o banco. O que usam muito até para pessoas já mais idosas, que precisa recadastrar a senha para ela, golpe que infelizmente estão aplicando aí nos aposentados. Isso. Olha, você precisa recadastrar a sua senha, senão você não vai receber mais a sua aposentadoria. Isso. Não existe isso. Você tem que ligar direto para o banco ou comparecer ao banco para ver se isso daí procede. Correto. Né? Então, esse é um tipo. Outro tipo é quando os criminosos adquirem dados seus, né? E ele cria um perfil ou uma conta falsa com seus dados, tá certo? Só que não é você, é o criminoso. Tanto ele pode abrir uma conta bancária, né? Que é o que a gente chama de roubo de informação, roubo de identidade. Né? Então, hoje a gente tem os dados, por exemplo, o CPF nosso está lá no talão de cheque. Exato. Né? Se você clicar lá num buscador o nome da pessoa, você vai ter várias informações. Então, esse criminoso pode pegar essas informações e criar um perfil falso seu e começar a fazer transações. Né? Eu, pessoalmente, já tive um caso que compraram a linha fixa de telefone. Eu, pessoalmente, acredito que deva ter tido conivência com algum funcionário interno dessa empresa de telefônica. Que, infelizmente, acontece muito. Acontece, tá certo? Informações lá de dentro que vazam. Né? Porque, na realidade, se você for pedir alguma coisa, eles pedem uma série de documentos, né? Mas eles abriram isso aí, né? E, felizmente, eu consegui identificar. Mas para parar essa conta aí, né? Eu fui na companhia, mas terminei tendo que entrar no Pequenas Causas aí. Aí eles deram uma pequena indenização para a gente não seguir adiante, porque podia chegar numa grande indenização. E na área corporativa? Na área corporativa... Nas empresas? Nas empresas. Primeira coisa, as empresas precisam lembrar e precisam estar atentas que segurança da informação é uma questão corporativa. Não é? Muitas vezes se pensa que é um problema de tecnologia, de TI. Não, isso é questão de TI, tem questão de... já ouviram falar vírus, essa coisa toda. Não. Na realidade, é uma questão da organização. Não é? Então, as pessoas precisam saber quais são as regras da organização. Não é? Dando um exemplo já prático aí. Por exemplo, né? Um funcionário está trabalhando num projeto, vamos chamar assim, confidencial, com informações sensíveis, e ele não deu para terminar e ele quer terminar em casa. Né? E ele pega aquela informação e manda para o e-mail dele em casa. Quer dizer, ele sai da segurança do e-mail que está corporativo, exatamente, com toda boa intenção. Né? Eu estou cansado agora, eu vou aproveitar sábado e domingo e trabalhar nisso aqui. Terminar e manda para o e-mail seu pessoal em casa para ele terminar. Na hora que ele manda para o e-mail pessoal, ele passa pela internet. A internet, as informações estão como um cartão postal, elas estão abertas. Tá certo? Então, a empresa precisa dizer a regra para o funcionário. Não é? Porque, apesar da gente falar muito dos crimes, né, o que aparece mais de notícia, mas cerca de 60%, 80%, 70% dos problemas que se tem são falhas, são erros. Né? Você não tem uma regra definida. Então, o funcionário precisa saber, eu posso ou não posso mandar? Tá certo? Para mim, eu posso ou não posso levar, mesmo que não seja por e-mail, eu vou levar um relatório confidencial. E se eu levar e perder no táxi, eu for assaltado no ônibus, eu esquecer no ônibus, eu esquecer no restaurante... ele sai do ambiente seguro. Ele sai do ambiente seguro, então ele vai... Então, a gente precisa ter regras. Então, as empresas, elas precisam ter políticas e normas dizendo como os funcionários ou como os usuários, que hoje a gente tem muito prestador de serviço, né, como eles devem se comportar, o que é que eles devem fazer em relação à informação da organização, como deve ser protegida. Né? E uma questão também, a empresa também precisa se preocupar muito com a questão da continuidade do uso da informação. Né? A gente pensa só, às vezes, em desastres grandes, né? Teve um incêndio, mas há pouco tempo, alguns anos atrás, teve um problema, né? Numa grande empresa de telefonia aqui em São Paulo e parou metade de São Paulo. E foi interessante que pegou as empresas de médio e pequeno porte. Né? E as empresas, puxa, a gente está sem internet. Né? E o cara só. Um pedido de pizza. Você parou o telefone, parou a internet, é um caos. Né? Então as empresas precisam pensar nisso. Né? Também dessa dependência que ela tem. É o que a gente chama de continuidade de negócio. As empresas precisam ter continuidade de negócio. E as empresas precisam também guardar aquelas informações com aquela proteção que seja adequada. Né? Inclusive ao longo do tempo.
tempo, não é? Porque hoje a gente começa a ter regras, né, em termos de guarda, que um juiz pode pedir dados à sua empresa, né, de algum tempo atrás. Não é? E se você não tiver, para alguns casos já existe na legislação, então você estaria não cumprindo a legislação. Você tem que manter os documentos. Né, tem que manter os documentos. E por outro, mesmo que às vezes não tenha na legislação, mas você poderia ficar como um negligente. Né? Inclusive pode ter uma ação contra você como gestor daquela empresa. E o envio dessa informação? Hoje se fala muito na tal da nuvem, né? Isso. Vou guardar, vou mandar pela nuvem, etc. Essa remessa de dados, de informação, quando sai ou do servidor da empresa, ou do computador da empresa e vai para a nuvem, qual o nível de segurança que tem? Eu vou responder o seguinte, o nível de segurança é aquele nível que você exigiu. Porque a nuvem, o que é que mais é? Né, são os prestadores de serviços, né, que prestam esse serviço para a tua empresa e não precisa dizer necessariamente onde está localizado. Exemplo, né, a gente tem e-mails aí, né, tipo Gmail, Hotmail, coisas desse tipo aí, que a gente não sabe onde é que está o nosso e-mail. Mas, puxa, esse serviço é, entre aspas, gratuito. Né? Então, eu digo entre aspas porque não existe almoço grátis. Né? Eles estão pegando nossas informações e vantagens. Mas, assim, para uma pessoa física, tudo bem. Não importa se está guardando aqui no Brasil ou se está em outro local. Então, a empresa, quando vai colocar isso na nuvem, ela deve se preocupar. Peraí, eu posso contratar um serviço em nuvem, né, com uma grande empresa. Primeiro, contrate com empresas confiáveis. Né? Segundo, eu posso fazer exigências para essa minha contratação. Né? Estabelecer os níveis de segurança que você quer. E com certeza, tá certo, essas empresas oferecem isso. Evidentemente, você vai ter um custo diferente. Você pode dizer, olha, eu quero que meus dados... Algumas empresas têm que estar com os dados aqui no Brasil, né? Por lei, por questões de tipo de negócio. Né? Então, eu quero que esteja aqui. Ou mesmo que a lei não exija, mas eu, como contratante desse serviço, eu exijo que esse meu fornecedor, não, eu quero aqui no Brasil, porque você vai estar sob as leis aqui no Brasil. Então, você vai ter que pensar nisso. E outra coisa é você, junto com esse fornecedor de serviço, definir quais são as regras de segurança, tá certo? Porque, apesar dele dar uma boa segurança, mas você tem que definir esses níveis de segurança. Então, se você pensar nisso, você fizer um bom contrato, né, não é entregar o problema para ele. O problema não é dele, ele é um prestador de serviço. Ele vai te ajudar a você proteger a sua informação. Ele está lá para atender o que você quer. Entender o que você quer. Do nível de segurança e do custo que você vai estipular. Eu já perguntei a alguns clientes que têm esse tipo de serviço, eu digo, olha, vocês têm um serviço, é bem, né, confiável, mas se por acaso esse provedor, né, ele pode sofrer um desastre, tá certo? Ele é normalmente essas empresas são muito bem protegidas, mas pode acontecer um desastre, pode acontecer uma falha. Se entrar da NASA, da CIA, quer dizer, nada é tão infalível assim. E se tiver um problema físico lá, tá certo? Eles têm, esse contrato teu exige que ele tenha uma alternativa? Não sei. Não, peraí, mas você contratou? A gente não pensou nisso. Então, a gente vai pensar, tá certo? A gente tem que exigir, né? É lógico que quando você exige isso, eventualmente você paga um pouco mais caro, né? Mas certos tipos de negócio não tem o menor sentido você fazer um contrato e não ter essas exigências, né? Então, assim, em resumo, falando da questão da nuvem, a nuvem é um novo ambiente, tem várias facilidades, né? Tira o peso da empresa, né? A empresa deixa de se preocupar, principalmente, né, a questão técnica, né? Que você vai ter que ter uma equipe para isso, de armazenar. Então, hoje você atualizar equipamento. Você tem uma startup ou uma empresa inicial aí, em um dia você coloca essa empresa na nuvem, está funcionando e está bem, razoavelmente segura, mas você precisa exigir essa segurança compatível com o teu porte, né? Compatível com o teu tipo de serviço. Né? Então, eu diria que ela é segura desde que você faça a lição de casa. Como da mesma maneira, se você resolver, não, eu não quero na nuvem, eu quero estar aqui nos meus servidores. Bem, você vai ter que fazer a lição de casa para os servidores. Proteger o seu servidor. Se proteger, da mesma maneira. E, voltando agora ao usuário comum, a pessoa que tem lá o computador em casa, tem o PC, tem o seu iPad, que trabalha... Seu telefone celular. O celular, que hoje em dia... Hoje já começa a ser um problema. O que menos se faz pelo celular, acho que é falar hoje em dia. Porque ou é texto, ou é acessar a internet, etc. Exatamente. Quais os cuidados básicos que ela tem que ter quando ela ou baixa algum aplicativo ou está transferindo alguma informação? Qual o cuidado básico que o cidadão deve ter?
Esquecendo que o telefone ou esse equipamento, né, tem aquela função, né? Hoje a gente está usando o telefone como computador ou um iPad ou, né, uma coisa toda aí, tá certo? É a mesma coisa, o cuidado com aqueles aplicativos. Um exemplo agora com o Pokémon, né, que virou febre aí, saiu avisos, né, de aplicativos, vamos dizer, falsos, né? Falsos porque eles se diziam que iam fazer alguma coisa, você comprava fichas, essa coisa toda, né? E na hora que você comprava, você baixava eles, né? Eles faziam alguma coisa com o teu equipamento. Né? Então, quer dizer, não é baixar qualquer aplicativo, tá certo? Então, hoje você vai ter o cuidado. Feito você tá no seu carro, você não vai botar qualquer gasolina. Né? Aquele posto ali tá com um preço barato, tá dizendo que a gasolina dele rende 10 vezes mais e é 10 vezes mais barata. Calma. Né? Quer dizer, não existe almoço grátis. Né? Então, você vai ter que ter cuidado com os aplicativos. Né? Melhor sempre socorrer das lojas oficiais. Isso, então vai nas lojas oficiais, leia né, matérias nos jornais. Né? Normalmente, quando tem esses lançamentos, né? Os jornais dão essas dicas, dão essas orientações, né? Ou às vezes até na empresa, ou sempre tem um amigo que tenha usado, né? E verifique, né? Então, um desses cuidados é isso. Outro cuidado, né? Você tem aqueles programas de proteção que são antivírus, ou né, alguns outros programas aí que fazem alguma varredura. É importante você ter um desses, né? Algum tempo atrás a gente não precisava ter isso no celular, porque o celular a gente ainda falava mais do que fazia outra coisa. Mas agora hoje ele virou um terminal. Ele virou um terminal. Né? Então, estava vendo, tem um dado de problemas com celular, invasão de celular, vírus em celular, que de 2015 para 2016 dobrou a questão desse tipo de problema. Né? Então, hoje você já começa a ter necessidade de ter um software, né? um programa desse tipo aí. Né? Outra questão, né? Da mesma forma, cuidado, né? Se você vai, eventualmente, né? emprestar aquele teu equipamento, tá certo? Para quem você bota a senha lá. Né? E uma questão muito importante, né? Hoje você tem redes públicas, né? Que é uma facilidade, você está no rede ou você vai naquelas lojinhas que você paga alguma coisa. Mas, por exemplo, nessas redes, tá certo? Eu não aconselho, por exemplo, você fazer as transações financeiras. Tá certo? Quer dizer, uma coisa é você estar numa rede livre, né? No aeroporto e você está vendo notícias, né? Está vendo o jornal ali, você baixa esse jornal, baixa isso, vê aquilo, vê as notícias, como é que está o tempo, essas coisas todas. Né? Então, assim, eu aconselho a não fazer transações financeiras nem alguma coisa mais confidencial. Tá certo? O exemplo que o senhor estava dando de andar por certas ruas. Exatamente. Na vida real, o que é que a gente faz? Né? Vai sair daqui para outro local? Não. Peraí, que horário é? Não, esse horário não é bom a gente ir por aqui, vai por aqui. Né? Você está monitorado, você lê televisão, você assiste televisão, você vê jornal, né? Tá dando mais assalto aqui, não está. Você às vezes faz um percurso maior, gasta mais tempo, seguro. Mas mais seguro. Então, também no mundo virtual, a gente precisa também ter cuidado por onde a gente está, com quem a gente está lidando. Né? Porque uma das questões muito difíceis da gente conseguir no mundo virtual é a questão da autenticação. Quer dizer, eu garantir que aquele outro é aquele outro. Né? Garantir que aquele aplicativo é aquele aplicativo, garantir que aquele site é aquele site. Né? E o mundo virtual ele é muito maravilhoso, muito encantador. Né? Então, você entra num site facilmente, você está em casa, facilmente você está num site em qualquer parte do mundo. Né? Então, é muito encantador e a gente... Né? Tem uma coisa que eu digo que a segurança ela sofre muito quando mexe na emoção. Né? Mexeu na emoção, a gente quebra, né? Veja só, você sai, né? Tá na empresa, tem regras, tem isso, tem aquilo, mas mexeu na emoção aqui. Então, né? Os sites fazem isso, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, nessa questão, então, por exemplo, né? Não acessar qualquer site, né? Só acessar sites confiáveis aí, ou que você tenha essas referências. Porque às vezes a pessoa, depois ela é surpreendida, ela fala, não, mas eu não sei como a pessoa conseguiu obter meus dados. Mas ela precisa ver onde ela navegou. Por onde ela circulou. Por onde ela circulou, Essa questão aí dos dados, né, eu acho que tem algumas fontes, né? Algumas fontes realmente alguém pode invadir ou pode colocar um programinha e pegar dados seus. Outras fontes a gente fala, acho que a gente fala demais. Né? Então, a gente pode estar falando, né, num ambiente assim comum, mas também, às vezes, eu não sei se você, às vezes, vai... Uma vez eu já deixei de participar de sorteios de shopping, né, que você ganha, né, a notinha R$50, aí você vai lá. Aí a moça, não, só tem que fazer um cadastro. Tá bom, aí cadastro. Nome, endereço, telefone, filiação. Quantos televisores tem? Quantos refrigeradores tem? Quanto isso? Carro? Peraí.
tudo isso para fazer um sorteio de uma caixa de chocolate? É, verdade. Né? Então, peraí, essa coisa não está sendo séria. Né? Do ponto de vista, não é sorteio, né? Você está comprando minhas informações e eu não vendo minhas informações muito baratas. Mesmo, quer dizer, não, mas isso aqui é uma empresa séria, tudo bem, mas será que ela está protegendo adequado? E aí a gente está falando um aspecto muito importante. Né? Tomara que depois, agora que o Congresso vai começar a voltar a funcionar, né, tem um projeto de lei da proteção de dados pessoais. Hoje o Brasil não tem uma lei forte sobre dados pessoais, né? Quer dizer, esquecendo a questão do sigilo bancário, né? As instituições financeiras têm isso. Mas, por exemplo, você faz uma assinatura de uma revista, né? E amanhã você está recebendo propaganda de coisas aí. Direto, né? Então você tem dados. Então, por exemplo, né? Hoje não tem essa penalização, né? Tá certo? Então a lei, né, essa que está para ser votada, alguns itens importantes é tipo o seguinte: olha, né, quando você der esses dados para uma organização, a organização vai ser obrigada a usar aqueles dados exclusivamente para aquela finalidade. Né? Eu não sei se muito bom. Eu não sei se você se lembra daqui a uns 2 anos atrás, né? Isso foi publicado, né? Quer dizer, o TRE compartilhar os dados dos eleitores com uma empresa particular. Exato. Ia ganhar serviço, né? Exato. E terminou, como saiu na mídia, isso terminou parado. Mas, né, eu vi uma declaração, né, do ministro do TRE dizendo, olha, mas o que a gente estava fazendo não era ilegal. Rigorosamente não era ilegal, porque não existe essa lei. Né? Mas quando você dá um dado lá para o TRE, você está dando para votar, você está dando para ele me dizer, olha, Edson, você não votou no ano tal e você está em dívida com a questão eleitoral, com a justiça eleitoral, venha pagar uma conta, seja lá o que for. Né? Então a gente não tem isso. Né? Às vezes as empresas até nem tanto, vamos dizer assim, tanta maldade, né? Talvez é uma coisa mais comercial, mas espera aí, não pode fazer comércio do meu dado, não pode fazer comércio dos nossos dados pessoais. Né? Então, tomara que essa lei aí ande aí, saia, né? Porque quando você diz, como foi que conseguiram esses meus dados? Né? Ou eu entreguei, ou entraram no meu computador, ou... E você nem lembra. O que o senhor falou, às vezes você está lá no shopping, você fez um cadastro desse há 10 anos atrás, você nem lembra as informações, mas ela está lá. Atualmente, eu posso sugerir, né, para os espectadores aí, quando alguma loja quer o cadastro, eu digo, olha, tome meu e-mail, pronto. No máximo, isso aí. Se você quiser uma promoção, gostaria de receber promoção de vocês, mas pelo e-mail vocês mandam, né? Tá, não precisa mais do que isso, não precisa saber onde eu moro, não precisa saber tanta informação. Tá certo? Então, às vezes, a gente doa isso. Queria agradecer a presença do senhor. Queria mostrar esse livro aqui, que o senhor falasse um pouquinho. Eu vou dar aqui para a câmera, o senhor pode falar esse livro? Eu tenho 5 livros publicados sobre segurança da informação, né? E a maioria deles é sobre a segurança corporativa. Mas esse livro aqui, Clicando com Segurança, ele é voltado para o usuário final, né? E um pouco dessas dicas que a gente falou, a questão de compras na internet, a questão de você dar informações de cadastro quando você está numa loja, num shopping, essa coisa toda, né? Então, eu cito casos que aconteceram, casos reais, porque isso acontece todo dia. Para a pessoa aprender fácil. Puxa, eu passei por uma situação dessa aqui, né? Não é história da carochinha. Eu acho que, assim, na questão do uso da informação na internet, no mundo virtual, a gente não deve ficar neurótico. Tá certo? Não, eu não vou fazer nada. Não, a gente, né? Mas a gente não pode deixar de ser rigoroso com com uma das coisas que é mais importante da nossa vida, é a informação. Né? Então, pessoas que tiveram roubo de informação, pessoas que tiveram roubo de identidade, né? Pessoas que tiveram a privacidade invadida, né? E a gente tem N casos aí. Né? E a gente precisa, uma coisa que eu queria chamar a atenção, dar uma educação digital, tá certo? Para os nossos filhos, nossos netos, nossos vovôs e vovós também, porque estava... Tá todo mundo cada porque vez às vezes a gente tem que ter cuidado com as nossas informações. Né? A privacidade, lógico, a gente quer que exista uma legislação, mas a privacidade começa por a gente. Né? A privacidade da minha informação começa por Edson, a privacidade de cada um começa com cada um. Então a gente tem que saber dar limite a isso, né? E dar o valor à informação. Queria mais uma vez agradecer a presença do senhor. Foi um prazer, acho que foi muito elucidativo aí para o nosso telespectador, para todos aqueles que convivem com o mundo da informática, com as mídias sociais. E colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar, por favor, fique à vontade. Tá. O que eu gostaria de dizer é lembrar as organizações, né, que pensem
com muito cuidado com relação à informação, porque a informação é um recurso crítico para o funcionamento da organização na questão operacional, estratégico e para a organização alcançar os seus objetivos corporativos aí, né? E para o usuário, digamos assim, comum que está usando... Hoje nós vivemos num mundo, né, material, mas a gente também vive num mundo virtual. Inclusive, talvez o mundo virtual demore mais do que o mundo real, porque a gente morre e nossas informações no mundo digital continuam, né? Tem várias questões aí, o Facebook vai continuar, né? E a gente tem que ter cuidado com esse mundo digital. Então, eu digo, pense na sua informação, garanta a sua privacidade. E uma mensagem também, como cidadão, a gente tem que exigir, né, uma legislação rígida em relação à informação. Muito obrigado. Novamente, foi um prazer recebê-lo. E a gente fica à disposição para outra ocasião detalhar mais algum assunto. Obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.